O álbum Fear of the Dark, lançado pelo Iron Maiden em 11 de maio de 1992, representa um marco na carreira da banda britânica de heavy metal, sendo o nono disco de estúdio e o último com o vocalista Bruce Dickinson até seu retorno em 1999. Com um duração de quase 58 minutos, ele se tornou o primeiro álbum duplo de estúdio da banda, destacando-se pela variedade de estilos e temas mais realistas, distanciando-se um pouco das narrativas fantásticas e históricas que marcaram trabalhos anteriores. Produzido por Steve Harris, baixista e fundador, ao lado de Martin Birch, que se aposentou após esse projeto, o disco foi gravado em um estúdio improvisado na propriedade de Harris, um celeiro convertido batizado de Barnyard Studios, após uma experiência negativa com o estúdio móvel dos Rolling Stones no álbum anterior, no Prayer for the Dying. Essa mudança resultou em uma produção mais controlada e um som ligeiramente aprimorado, embora ainda cru e enérgico. A capa do álbum trouxe outra novidade significativa: pela primeira vez, não foi criada por Derek Riggs, o artista responsável pelas icônicas ilustrações de Ed nas capas anteriores, cujos desenhos foram rejeitados em favor do trabalho de Melvin Grant. Grant imaginou Ed como uma criatura arbórea monstruosa, com galhos retorcidos e olhos penetrantes, emergindo da escuridão, o que simbolizava o tema central de medo e desconhecido. Essa imagem se tornou uma das mais memoráveis da banda, e o álbum alcançou o topo das paradas no Reino Unido pela terceira vez na história do Iron Maiden, vendendo milhões de cópias e se tornando o segundo disco mais vendido deles, atrás apenas de The Number of the Beast. Musicalmente, Fear of the Dark é um dos álbuns mais ecléticos do Iron Maiden, misturando heavy metal clássico com elementos experimentais, como mudanças de tempo intricadas, baladas de poder e arte influências de thrash metal. São 12 faixas que exploram temas reais e contemporâneos, como guerras, doenças, religião e decadência social, refletindo uma mudança lírica para assuntos do mundo real, em contraste com as fantasias épicas do passado. A faixa de abertura, Be Quick or Be Dead, composta por Dickinson e Janick Gers, e um ataque thrash veloz inspirado em escândalos financeiros da época, como o colapso do banco BCCE, com riffs agressivos e vocais rasgados de Dickinson que capturam uma energia furiosa. Em seguida, From Here to Eternity, de Harris, e uma faixa mais acessível, com um refrão feito para coros em arenas, mas criticada por ser uma imitação simples de AC/DC, com versos sem muito impulso. Uma das joias do álbum e Afraid to Shoot Strangers, também de Harris, uma épica antiguerra de quase 7 minutos que referencia o conflito no Golfo Pérsico, começando devagar e construindo para ritmos staccato assombrados por melodias de guitarra, culminando em um galope clássico do Maiden. Fear is the Key, parceria de Dickinson e Gers, aborda a crise da AIDS e a habilitação cultural da doença, com velocidades irregulares e linhas vocais espiraladas que, apesar de inovadoras, às vezes parecem inacabadas. Childhood's End, de Harris, discute a perda da inocência infantil em meio a guerras e fome, com um solo de guitarra emotivo de Dave Murray. Wasting Love, outra de Dickinson e Gers, e uma balada poderosa sobre amor não correspondido, com harmonias suaves e um solo marcante, que se tornou single e ganhou um videoclipe. The Fugitive, inspirada no seriado de TV homônimo, traz Harris explorando temas de paranoia e perseguição, com um ritmo mid-tempo e linhas de baixo proeminentes. Chains of Misery, composta por Mary Dickinson, e uma faixa mais pesada sobre vícios e sofrimento interno, destacando os duelos de guitarra característicos da banda. The Apparition, de Harris e Gers, critica falsos profetas e religiões manipuladoras, com um groove sólido mas considerado filler por alguns fãs. Judas Be My Guide, de Dickinson e Mary, e curta e direta, lidando com traição e lealdade, com um refrão cativante. Weekend Warrior, de Harris e Gers, satiriza hooligans de futebol, com riffs enérgicos mas repetitivos. A faixa título, Fear of the Dark, de Harris, e o grande destaque, uma épica de 7 minutos que se tornou um hino ao vivo, com seu intro quieto evoluindo para um refrão explosivo e coros de uou que os fãs cantam até hoje. Ela explora o medo irracional do escuro e do desconhecido, e permanece no setlist das turnês há décadas,
frequentemente fechando shows com o público iluminando o local com celulares ou isqueiros. Entre as curiosidades, o álbum foi lançado em um momento de transição para o heavy metal, com o grunge em ascenso ao ápice Nevermind do Nirvana, e o Iron Maiden buscou atualizar seu som para se alinhar com gostos contemporâneos, abandonando excessos musicais do passado. Apesar de inconsistente, com algumas faixas mediocres como The Apparition ou Weekend Warrior, ele é visto como um ponto de virada que salvou a carreira da banda, preparando o terreno para o futuro. Uma peculiaridade é que Fear of the Dark é o único álbum do Maiden com uma faixa escondida em algumas edições bônus, como Space Station número 5, que contém uma track oculta. Além disso, foi o primeiro disco em que Harris assumiu a produção, passando o Bastard Burt, e o álbum mais longo da banda Accidental, lançado como duplo em vinil. Na recepção, o disco dividiu opiniões, alguns críticos o viram como uma melhora em relação a No Prayer for the Dying, com produção mais polida e canções mais variadas, enquanto outros o consideraram inchado e com fillers. Comercialmente, foi um sucesso, com posições altas nas paradas e turnê mundial que culminou no show final de Dickinson em 1993, imortalizado no álbum ao vivo A Real Live One. Curiosamente, a banda tocou a faixa título ao vivo pela primeira vez em um show secreto sob o pseudônimo The Nodding Donkeys. Outra trivia é que Wasting Love foi coescrita pensando em baladas de poder, e Afraid to Shoot Strangers tem uma intro que evoca influências orientais, refletindo o tema da Guerra do Golfo. No bônus disc de 1995, há covers como All in Your Mind do Stray e faixas ao vivo, enriquecendo o legado. Fear of the Dark também marcou a consolidação de Janick Gers na banda, após sua entrada em 1990, contribuindo com composições que adicionaram um toque moderno. Em retrospecto, apesar de não ser unanimidade entre fãs, o álbum é celebrado por suas perolas como a faixa título e Afraid to Shoot Strangers, e por representar o fim de uma era dourada com Dickinson, antes da fase com Blaze Bayley. Ele continua influenciando gerações, com seu tema de medo ressoando em shows lotados, onde o público transforma a canção em uma experiência coletiva de catarse. Para muitos, e um testamento da resiliência do Iron Maiden em tempos de mudança no rock, provando que, mesmo no escuro, a banda encontra força para brilhar. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.